Agora, então vamos lá. Você vai para essa aula que mexe profundamente com você e uma das grandes perguntas… É interessante que tem termos que a gente usa tanto que ele vai me perdendo significado com o tempo, né? Mas voltando e biblicamente, teologicamente, o que é culto? Perfeito. Antes da gente explicar o que é culto, só para puxar a sua fala, eu tenho um amigo que ele diz que algumas palavras, elas parecem uma massa de pizza. Começam bem concentradinhas e a gente sabe exatamente o que significa, mas à medida em que você vai esticando ela. você vai diluindo o seu sentido e por vezes ele se perde, né? E a massa da pizza no final ela fica bem fininha. Então acho que isso por vezes acontece com a palavra culto, com louvor, com adoração, igreja, com igreja. A gente vai esticando tanto e abrangendo tanto que no fim das contas a gente perde a essência, a concentração do sentido. Douglas, o culto, eu gosto de pensar que ele é ao mesmo tempo uma resposta e um encontro. E aqui eu tô falando sobre o culto público. Tá. Esse culto congregacional, o culto coletivo. Nós temos, até aí, nesse início, para definir, a gente pensa sempre, tem um culto individual. Então, aquele momento que eu tenho de devocional, de relacionamento com Deus na minha casa, no meu quarto, no meu estudo bíblico. E aí, isso é muito livre, cada pessoa vai se identificar e vai desenvolver uma forma ali de devoção. Mas, como igreja, nós temos um momento para cultuar. E esse momento da igreja, gosto de pensar na definição de que ele é tanto um encontro quanto uma resposta. Vou começar por resposta. Ele é resposta porque o nosso Deus é um Deus que se revela. E desde o início da sua história com a humanidade, ele se apresenta. Ele toma iniciativa para se revelar para os seus. E a partir dessa revelação, existe uma resposta. Então, Deus se revela e a resposta adequada a essa revelação é a adoração, a obediência, o serviço a Ele, a submissão ao Senhor. Então, por meio dessa iniciativa que Deus toma de se revelar, sua revelação plena, na pessoa de Jesus, nós respondemos em adoração. Então, o culto, ele é essa resposta à revelação do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele também é um encontro desse ser humano, individualmente com seu Deus, mas também o encontro dele com o outro. E aí a gente pensa naquelas duas grandes dimensões do culto, que o culto ele é um encontro vertical, mas ele também é um encontro horizontal. Então eu vou ao culto semanalmente não só para me relacionar com Deus, porque esse relacionamento individual eu tenho na igreja, mas eu tenho na minha casa. Então o culto… E alguns poderiam falar, não faz sentido. Eu busco Deus na minha casa. Exato, não tem necessidade. Eu posso fazer meu culto na minha casa. Então por que a gente é ordenado a não deixar de congregar, né? A gente deve estar em comunidade, deve se reunir. Porque existe uma função nisso, formar a identidade desse corpo. Deus escolhe para si um corpo e não membros individualmente separados. Ele constrói para si uma igreja. E o culto público é esse momento em que a igreja se reúne para responder a Deus coletivamente e também para edificar uns aos outros e servir uns aos outros. Enquanto nós aprendemos com Deus, servimos a Deus e também somos servidos pela palavra, somos ensinados, nós aprendemos por meio disso a como servir os outros. Então, gosto de pensar nessas duas dimensões. O culto é encontro e o culto é resposta. Não sei se eu continuo, se você quer… Uma coisa que me ocorre que é interessante não sei se há uma reflexão sobre isso, sim, mas o fato do nome em inglês, né? Porque eu sempre achei estranho quando eu aprendi, né? E eu via os americanos falando, por exemplo, poxa, nós vamos lá no service. Sim. Né? E eu falava… Por quê? Por que não é no, sei lá, no worship? Sei lá, né? Eles falam, né? Que tem um momento de adoração e tal. Mas eles falam o service, né? Sim. Que literalmente significa, nós vamos no serviço. Perfeito. Que é o significado da palavra liturgia, né? Liturgia é serviço. É mesmo? Exato. Liturgia, o termo liturgia significa serviço do povo ou serviço em prol do povo. Então, pensa que no seu sentido original, quem exercia a liturgia era um servidor público. Alguém que trabalhava a serviço da comunidade. E aí, essa expressão, ela é incorporada no contexto da comunidade cristã para se referir àquele que tanto serve a comunidade, num sentido amplo, quanto aquele ministro, aquele servo de Deus, aquele obreiro, aquela obreira que serve a sua igreja, a sua comunidade. E aí é interessante que eles usem essa palavra para tratar do culto, porque o culto é serviço.
Tá. O culto adoração é serviço. Até uma das traduções para a palavra adoração, para o termo original de adoração, é serviço. Então, ela pode ser entendida como prestar culto a Deus, é prestar um serviço a Deus. Tanto que Senhor. aí depois me ficou menos estranho quando eu comecei a aprender que culto é a palavra cultivar, né? Exato. Que é quando o próprio Deus falou para Adão, para ele, né, guardar e cultivar o jardim, era a mesma palavra depois para o sacerdote, né? Então ele cultivava o tabernáculo, né? Perfeito. Então é realmente, de alguma forma, um serviço ao Senhor, Sim, né? Aquilo ali. Aí eu falei, nossa, faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo também remete. É interessante as palavras, né? Porque elas remetem à personalidade, ou à cultura, né? No caso de nações, né? Porque você pega os Estados Unidos, que é muito pragmático e trabalho é um valor. Tem um ídolo ali que pode virar ali um trabalho e tal, negócio. Quem é você? Ele vai te falar sobre a profissão dele. Faz. E o latino, ele é mais passional e mais apaixonado. Então faz sentido aqui, né? Eu tô indo no culto, né? E lá tô indo no serviço. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, qual a diferença de culto e programação, né? Porque a gente tem várias programações na igreja. E às vezes a gente fala assim, eu tô indo no culto do adolescente, tô indo no culto das mulheres, tô indo no culto do… né? Tem uma diferença? Seria importante começar a trabalhar palavras e semântica de uma forma mais intencional, você acha? Acho que sim, porque nem toda a programação que nós realizamos na igreja, em essência, é esse culto com essa estrutura de culto. É claro que, num sentido amplo, tudo que nós fazemos precisa adorar a Deus, precisa ser um culto a Deus. A nossa vida é um culto a Deus, nossa vida é um louvor a Deus. Mas o culto em si, o culto comunitário, que você vai lá no domingo para prestar, ou mesmo o culto dos jovens, das mulheres, ele tem elementos essenciais que o caracterizam como culto. Tá, então acho que essa pergunta só vinha antes. Quais são esses elementos que a Bíblia e a história da igreja nos apresenta indispensáveis, vou chamar assim, em um culto? Sim. A Bíblia, ela não nos dá um manual de culto. Eu acho que isso é bom, porque a gente, por vezes, sacraliza a forma e acaba abrindo mão do sentido dela, né? Então, acho que por vezes a Bíblia nos deixa livres para organizar as formas. E ela ia percorrer culturas e tempo, né? Sim, então, e aí ela precisa também… ela acompanha essas culturas e esses tempos. Então, acho que em alguns momentos é bom que a gente não tenha todas as formas muito fechadas. Em outros momentos, eu gostaria que tivesse pra gente evitar alguns excessos. Entendi. Sabe? Mas, enfim. O que a gente aprende por meio da Bíblia? A gente aprende sobre as práticas. A gente observa as práticas no texto bíblico e a partir daí, então, extrai os nossos princípios. E aí, a gente parte das práticas do culto do Novo Testamento. Tá. Porque o culto do Antigo Testamento, nós podemos extrair os princípios, porém, nem todas as práticas. Ele tinha sua função e tudo que acontecia ali na estrutura de culto, no sistema de culto do Antigo Testamento, apontava para o próprio Cristo, para o que se realizaria em Jesus. Então, não faz sentido hoje a gente realizar sacrifício, por exemplo. Ou, não sei, fazer uma arca da aliança, alguma coisa nesse sentido, porque isso apontava para Jesus. Mas no Novo Testamento, a gente vê a igreja primitiva começando ali, né? Se desenvolvendo e algumas práticas acontecendo no contexto de reunião da comunidade. O que a gente identifica e é de onde a história da igreja, a história do culto vai começando a desenhar essa estrutura básica, esse esqueleto de culto. De 3 práticas fundamentais, de 3 grandes momentos de culto que são herança do culto da sinagoga. Então pensa que os primeiros cristãos são judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Tava lá na sinagoga. Exatamente. E aí, qual era o tripé da reunião da sinagoga? Você tinha um momento de louvores a Deus. E aí, esses louvores não necessariamente são apenas músicas, mas são orações também de bênçãos, né? De bendizer ao Senhor. Você tinha um momento para as intercessões pelas necessidades da comunidade. E você tinha um momento de instrução, que alguém capacitado para isso lia os textos sagrados e explicava um sermão. Então, esse tripé, ele é herdado pela igreja primitiva. Os primeiros crentes, eles trabalham esse tripé de um momento de louvores, de louvar ao Senhor, de orar uns pelos outros e de ler os textos sagrados e explicar a partir da mensagem do Evangelho de Jesus. E eles incorporam também elementos próprios do cristianismo, que seria a ceia e o batismo.
Então, o esqueleto mesmo, seria isso. Tá. O culto cristão tem um tempo específico dedicado para louvar a Deus. Isso tem função. E até mesmo a ordem dos elementos do culto, como eles vão se construindo, existem para ensinar algo. Exato. Isso eu gostaria que tivesse na Bíblia bem certinho. Porque existe um porquê de nós começarmos o nosso culto fazendo um momento de louvar a Deus. Por quê? Porque nós precisamos trazer para nossa consciência que nós estamos diante de Deus. Tá. E por vezes, na nossa rotina tão corrida, no nosso dia a dia, nós podemos nos esquecer de que estamos diante de um Deus que continua sendo grandioso, continua sendo santo, continua sendo poderoso. E que nós devemos a Ele toda a nossa adoração. Então, faz sentido, quando nós nos reunimos para cultuar, nos localizar nisso, trazer para a consciência. O culto para a religião judaica era esse momento de aumentar a consciência da presença de Deus no meio do seu povo. E isso visualmente acontecia também quando eles tinham que se dirigir ao tabernáculo, o templo, para entregar suas ofertas e sacrifícios. No Novo Testamento, esse princípio continua. O culto é o momento de tomarmos consciência de que somos o povo de Deus. E nós, como nós nos apresentamos a Deus? Você já chega pedindo? Não, você chega reconhecendo. Tem uma lógica, né? Tem uma lógica, que é justamente esse processo de se concentra, você está diante de Deus. O Senhor é poderoso, Deus que de certa santo. maneira, principalmente na parte do sermão, né? Mas aí nas orações também, da forma que você trouxe. Existe um receber, né? Existe. Eu vou receber Existe essa algo. relação E aí eu de posso cultivo, falar assim, né? então, peraí. Eu estava cantando no final, porque eu recebi. E agora agora eu respondo. Mas fica um elemento de barganha, né? Fica um elemento de pagamento. Uma troca. Agora, quando você começa adorando, Você começa não importa se eu reconhecendo. vou receber ou não, vamos dizer assim, já é uma adoração pelo quem ele é, né? Sim, exatamente. E eu acho lindo ser tradicionalmente, ser no primeiro dia da semana, né? Sim, Você também. fala, não, nós vamos reunir, ainda mais o pessoal do culto da manhã, né? eu falo direto do culto da manhã, falo, poxa, Senhor, nas primeiras horas da nossa semana, o Senhor não fez nada ainda, mas nós já queremos estar diante do Senhor, te adorando. Né? Exatamente. Então, nós precisamos desse tipo de rotina, de dieta. Liturgia. De liturgia, exatamente, para nos lembrar dos nossos princípios, do que é essencial. Então, a gente começa louvando com essa intenção. Tá. E aí, nesse sentido, louvar é reconhecer, louvar é elogiar, né? E aí, nem tudo que a gente canta, essencialmente, tá louvando diretamente a Deus, porque existem músicas que têm outros temas. Então, você começaria louvando a Deus, tendo esse momento de reconhecer a grandeza de Deus, trazer para a consciência, testemunhar de quem é o Senhor, da grandeza dos atributos, das suas obras, de louvar ao Senhor. E aí você tem também um segundo movimento. E aí, quando eu tô dando as aulas de culto cristão, eu gosto de pensar nessa dinâmica que o culto faz. Porque o culto, ele não é linear, ele não é monótono. Ele tem dinâmicas, ele tem nuances. E aí, você tem um grande momento de olhar para o Senhor, de uma adoração externa, em que você dirige ela para o Senhor, mas, consequentemente, ao se deparar com o padrão perfeito, que é o Senhor, você não consegue não olhar para você. E não perceber as suas necessidades diante dele. Que é quando nós percebemos essa dimensão comunitária. Porque aí é o momento em que, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, mas eu necessito. E aí é onde nós temos espaço para orações, para intercessão, para pedidos, para confissão, para consagração, enfim, para essa dinâmica comunitária. E aí, vivendo essa dinâmica comunitária, eu gosto de pensar nas dimensões da consciência. Você toma consciência da grandeza de Deus, e aí você toma consciência de quem você é e da sua necessidade da misericórdia de Deus. Então, a partir desse movimento de entrega, de descanso, porque agora eu coloquei diante de Deus as minhas ansiedades, eu orei com meu irmão, eu compartilhei a minha vida aqui, então eu tenho consciência da graça de Deus.
E a partir disso eu sou convidado por Deus a participar da missão dele, que é quando nós recebemos a exortação por meio da pregação da palavra, do sermão. A palavra ela está sendo pregada em todo momento, mas existe aquele tempo dedicado a isso. Dispor ela, né? Exatamente, em que o pregador se prepara, explica o texto, todo mundo está lá concentrado nisso. E aí nós tomamos consciência da nossa missão. E aí a gente responde, né? Então, numa estrutura de liturgia, o final do culto seria esse momento de assumir um compromisso. Eu passei por toda essa rotina, por toda essa dinâmica e vivi todos esses momentos, tive toda essa experiência, então agora eu respondo. E aí você sai do culto, a ideia é que você saia não finalizando aquele momento, mas sendo enviado para praticar o que você aprendeu ali. Muito bom. Uma coisa que eu tenho batido muito assim, que com frequência, e quem acompanha fielmente aqui vai ouvir eu falando muitas vezes ainda. Nós precisamos voltar a congregar fielmente semanalmente. Sim. Infelizmente, o Brasil está num movimento terrível de uma galera começando a ir quinzenal, uma galera começando a ir a cada 21 dias, e qualquer aniversário, qualquer coisinha, você abre mão, qualquer nariz escorrendo. Eu falava assim, minha mãe deixar eu faltar, era 40 graus, 39, ela falava, acho que ainda dá pra ir, né? Dá pra ir. E às vezes parecia, tipo, não, isso é religioso, isso é não sei o que e tal, Deus está em todos os lugares, eu fico em casa, eu faço meu devocional. Mas tem um poder muito grande nesse negócio chamado liturgia. Sim. Né? Um livro que me abençoou profundamente.